meninas! Hoje nós estamos aqui com dica da Lu que vai ser demais. Você, mulher poderosa, que quer ficar bonita onde for, precisa de ter uma postura elegante. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje, tá? Então vem comigo que hoje eu tenho uma participação super especial da Lorene. Pode vir. Essa aqui é a Lorene, tudo bem, Lorene? Eu trouxe, fiz o convite para ela, está nos mostrando para vocês como que é uma postura bonita, elegante e uma má postura. Porque muitas vezes nós achamos que estamos numa postura bonita e não estamos. Só vamos perceber nas fotos. Já viu quando você tira aquela foto que você está meio assim, com a cabeça inclinada, com o corpinho tortinho? Então hoje a gente vai estar ensinando as meninas aí a como ficar com uma boa postura, tá bom? Vamos chegar um pouquinho aqui pra frente, nós duas estamos na frente do espelho. Isso. Como que você vai fazer aí na sua casa? Você vai pegar um espelho grande que dê pra ver o seu corpo inteiro, tá bom? E vamos começar com a posição relaxada. Lorene, você vai relaxar. Solta o seu corpo. Nada de ficar preso no abdômen, tudo relaxadinho. Isso. O que você vai observar na sua postura? Se a sua cabeça está mais para frente ou se está alongada e juntinha com o corpo. Se os seus ombros estão relaxados para frente ou se estão acompanhando a sua coluna vertebral. Se a barriga está lá na frente, barrigona não, eu não quero de barrigona, aquela barriguinha disfarçada lá que está solta lá pra frente, ou se ela tá encaixadinha, e se tá com aquele bumbumzinho lá no lugar bonitinho que toda mulher quer, tá? Então eu vou virar de ladinho pra gente fazer o teste. Lorene, você vai relaxar a cabeça. Solta a cabeça lá na frente. Essa é a cabeça protusa, que a cabeça ela chega antes do corpo. Não é bonito, né? Olha que feio. Tô parecendo uma tartaruga. Então observe se sua cabeça está lá pra frente e joga a cabeça lá pra trás. Alinha a sua cervical com o seu corpo, com o seu tórax. O ombro, ele pode ficar relaxadinho lá pra frente e ficar com aquela postura ali de corcundinha, que chama hipercifose. E pode ficar com a postura elegante. Essa é a correta, onde seus ombros estão alinhados com o seu tronco. E a barriga, Lorene, como que é aquela barriga que a mulher não pode ficar? Mostra pra elas. Pelo amor de Deus, meninas, isso aqui ninguém, nenhum homem merece ter uma mulher desse jeito. Então, barriga, pra ver, como fazer isso? Uma dica maravilhosa. Gruda um biquinho lá nas costas. Manda um bico lá nas costas que ela vai ficar presinho lá. Só de você arrumar sua postura, a barriga já esconde um pouquinho, tá bom? E aqui nós temos as escápulas, une esses dois ossos lá atrás que vai ajudar você a manter as costas lá. Aí, muito bom. E o bumbumzinho lá não precisa, gente, fazer demais. Pelo amor de Deus, fica até ridículo, né? Porque as mulheres que ficam querendo aparecer, chega na festa querendo aparecer. Não precisa. Só encaixa a barriga, deixa o bumbumzinho lá. Não precisa exagerar, porque exagerado fica feio. E tá linda, maravilhosa. Deu pra aprender, Lorena? Eu acho que as meninas aí vão ficar mais bonitas do que já são, tá? Essa é mais uma dica da Lu que eu deixo pra vocês. E põe aquela roupa linda, sai toda poderosa de casa e mantém a postura durante todo o dia. É fácil? Não é, mas se você for analisando, te acompanhando e lembrando, você vai conseguir manter por um longo período, pelo dia inteiro. Então, um beijo, fica com Deus e até a próxima dica da Lu.